Boa tarde, meu nome é Carla, eu estou representando o COSEMES do Espírito Santo, faço parte da Câmara Técnica da Atenção Básica do COSEMES, estou como subsecretária de Gestão em Saúde do município da Serra, sou formada em farmácia e fomos convidados hoje para poder conversar com vocês sobre a AMAC, que é a avaliação para a melhoria do acesso e da qualidade de atenção básica na gestão da atenção básica. Quando nós falamos em autoavaliação, nós temos que pensar que é um instrumento que faz a equipe e o grupo de gestão refletirem sobre processos de trabalho, sobre processos de organização e, a partir dessa autoanálise, chegar a uma conclusão do que deve ser melhorado, do que deve ser adaptado, em vários pontos de olhar na gestão ao munícipe. Hoje, é importante frisar também que esse assunto ele é uma sequência de uma série que vem sendo discutida no PEMAC. Aqui no Telesaúde existem vários outros vídeos que foram feitos anterior a esse, aonde esclarece sobre o PEMAC, as ferramentas da AMAC, que é importante todos vocês conhecerem e assistirem para poder utilizar também no ambiente dos serviços de saúde do município. Então, hoje, nós vamos focar mais na questão da subdimensão, focando na gestão municipal, com o olhar de gestão em relação a este instrumento, com o item subdimensão, implantação e implementação da atenção básica no município. É um assunto bem complexo, mas ao mesmo tempo é um assunto bem intenso e que nós vamos debater de uma forma com vários olhares, tanto para dentro desse instrumento, como para também com o olhar na prática, na atualidade, no que perpassa, o que consegue ou não atingir, nas dificuldades ou nas suas potencialidades. Então, essa parte está sendo muito bem explicada nos outros vídeos, que são como a gente faz esse padrão de avaliação. Para iniciar uma autoavaliação, é importante ter uma sequência de organização. Nós entendemos como importância mobilizar a equipe. Na AMAC, nós temos a avaliação do grupo de gestão, que é uma parte do instrumento, e nós temos a avaliação que a equipe faz com outro instrumento. Para isso, na gestão, é importante mobilizar essa equipe, dizer, a equipe entender por que tem que ter essa autoavaliação. Qual é o papel dessa autoavaliação? Que benefício? O que vai facilitar o processo de trabalho? Garantir horários protegidos para essa dinâmica. Ter esse cronograma bem fixado. Ter esse cronograma muito bem descrito e pactuado com as equipes para que eles sejam cumpridos e que para que esse espaço realmente seja um espaço validado para a discussão. Organizar o formato em roda de conversa, com local agradável, porque nós sabemos que o diálogo ele tem que girar, as pessoas têm que se sentir incluídas nessa discussão, as pessoas precisam se sentir parte e contribuírem com o seu saber, que é uma construção coletiva, onde cada um coloca o teu ponto de vista e constrói uma ideia coletiva. É importante, sim, ter um moderador ou mediador, porque o papel desse moderador e mediador é garantir que todos falem, é garantir que a roda consiga circular realmente e que, ao mesmo tempo, perceba e traga para dentro da discussão os eixos importantes. Escolher um relator, porque tudo tem que ser escrito, relatado, documentado, porque são documentos importantes que vão embasar outras questões. Apresentar os padrões de forma acessível a todos, então apresentar este material, este documento que está no site do Ministério da Saúde, deixar disponível para que as pessoas leiam e iniciar a discussão do que são esses padrões, o que querem dizer.
é abrir uma discussão técnica, abrir uma discussão com olhares e saberes distintos, estabelecer um consenso técnico, ou pelo menos se chegar a um consenso coletivo com essas discussões técnicas de compreensão, o que é adequado, o que não é, como se adequar, porque vocês vão que este grupo vai definir valores, pontuação para seu momento, porque está avaliando algumas situações do município. Então, vão ter que avaliar no grau que é colocado nesses padrões, como que está aquele padrão na sua avaliação. E esses consensos, eles são necessários porque vai sair uma nota única, né, na hora que for alimentar o sistema. Então, é importante essas etapas dessa dinâmica de autoavaliação para que se garanta o resultado no final. Importante destacar que a autoavaliação, ela é positiva. Muitas vezes, os gestores, eles têm uma resistência na questão da avaliação por vincular comparações ou vincular penalidades, ou a entender que não está sendo feita uma forma correta de como proceder algumas questões e tal. E, na verdade, não é isso. A autoavaliação é para você entender como você está, como que você pode melhorar, o que você pode otimizar, o que você pode potencializar, para cada vez mais buscarmos qualidade na oferta de serviço à saúde. Entendendo que ofertar saúde requer muita discussão, muitos olhares, muitos saberes e muita organização. Então, entrando na subdimensão em relação à implantação e implementação da atenção no município, que é isso que nós vamos discutir agora, ele é um eixo estruturante da rede de atenção à saúde, são fundamentais para a consolidação e aprimoramento do SUS, porque a gente vai começar a olhar para dentro da nossa rede com olhar de gestão, fazendo as nossas críticas daquilo que nós temos, daquilo que nós não temos, daquilo que a gente poderia ter ou potencializar para, em processos coletivos, buscar essa qualidade. Possibilita a ampliação do acesso e a coordenação do cuidado dos usuários. Esse é o objetivo mais marcante que tem quando a gente discute como organizar a atenção básica. O que nós queremos sempre ofertar à nossa população é uma ampliação do acesso e que esse acesso ele tenha uma coordenação do cuidado dos usuários. E esse cuidado e essa ampliação, ela tem que vir em conjunto com qualidade, em conjunto com uma integração da rede de saúde, composta por diversos atores. Fazer essa harmonia é o desafio da gestão. Essa subdimensão, ela tem como objetivo avaliar alguns elementos de implantação e implementação da atenção básica no município. Então, num padrão que é a atenção básica como porta preferencial de entrada do usuário, orientando a rede de atenção à saúde, temos que refletir que porta preferencial é essa. A Política Nacional de Atenção Básica está passando por uma grande reformulação que está sendo discutida a nível nacional. Eles estão utilizando vários espaços de forma ascendente. O próprio COSEMES já fez aqui no Espírito Santo oficinas com os gestores municipais da atenção básica de todos os municípios, com o objetivo de ouvir deles como avançar na atenção básica, como pensar diferente, mas tendo os mesmos princípios e diretrizes, e com essas propostas chegando até o núcleo nacional que vem discutindo isso. Então, quando nós pensamos nessa porta de entrada preferencial do usuário do SUS, nós temos que começar a pensar como que é essa porta. Nós temos que ampliar a cobertura da atenção básica nos seus diversos modelos de organização do sistema. Nós temos que pensar quais são os melhores modelos para essa organização dentro do serviço. Uma coisa que chama atenção nesse instrumento do PEMAC,
lá que diz, né, sobre o programa da qualidade da atenção básica, ele fala muito da questão da gente ter um olhar diferente para cada realidade. Cada município tem um olhar diferente, mas dentro do município, cada território também tem uma característica diferente. Então, pensar nessa porta de entrada preferencial exige da gente conhecer esses territórios, potencializar o que eles têm, ou então criar equidade naquilo que eles não têm. Isso é importante, porque nós não temos uma organização de cobertura da atenção básica que possa ser padrão. Do mesmo jeito que é no município X, vai ser no Y, no mesmo jeito que é na unidade A, vai ser na unidade B. Nós temos que compreender o território e as suas necessidades. Então, na hora que a equipe de gestão for discutir este grau de qualidade da sua autoavaliação, tem que ter esse olhar para saber, assim, essa porta de entrada preferencial, ela tem realmente uma cobertura que tem uma resolutividade? Entendendo que tem que ter ferramentas de comunicação e integração entre todos os pontos de atenção, isso é um desafio. A integração, ela se dá todo dia, a todo momento, tem que existir vários espaços, então esses espaços existem no município? Elas podem ser utilizadas, essas ferramentas podem ser sistemas de informação, a regulação, prontuário eletrônico, plano municipal, espaços de discussão coletivos. Várias ferramentas têm que ser utilizadas para poder avaliar. Em relação à gestão, esse padrão, gestão municipal tem as diretrizes de atenção básica como orientadora das práticas em atenção? É necessário ter, né? Porque por meio dessas diretrizes que nós pensamos no cuidado. E aí, nós temos que fazer a avaliação para dentro do município. O município utiliza da acessibilidade e do acolhimento. E aí, na gestão, nós percebemos que nós temos que discutir muito o que é acessibilidade e, principalmente, o que é acolhimento. Porque o acolhimento, ele está tendo uma compreensão equivocada em vários espaços que se resume a uma triagem com uma classificação. E o acolhimento, ele jamais é uma triagem e uma classificação. A triagem e a classificação pode até compor uma parte da execução do acolhimento, mas o acolhimento é compreender o que está acontecendo com cada um, ou compreender, através da chegada daquele usuário, as fragilidades do sistema, ou daquela porta de entrada, e propor estruturas, procedimentos, fluxos ou protocolos diferenciados para que a gente possa ter um acolhimento que o usuário se sinta parte do cuidado. Entender, e aí, lógico, que é uma discussão muito, muito intensa sobre a porta de entrada preferencial e porta aberta. Para que se consiga fazer isso, precisa entender o que é acolhimento. Novamente, eu digo, enquanto que a gente entender acolhimento como classificação de risco ou triagem, nós nunca vamos conseguir avançar nisso. Então, esses conceitos têm que ser muito bem esclarecidos na equipe de gestão e depois com a equipe de trabalho e juntos construírem isso, para que realmente essa ferramenta ela atinja o objetivo que se propõe. A questão da territorialização ela é fundamental. O território ele é muito dinâmico, ele é muito ativo, ele se atualiza a todo momento, e buscar essa atualização a todo momento requer da gestão e requer das equipes de trabalho muita organização e muita disciplina em conseguir ter as informações, produzir as informações. A questão da responsabilização sanitária, e essa responsabilização sanitária, ela é da equipe, junto com a gestão e junto com outras atividades intersetoriais. Então, a gente começa a pensar um pouco essa responsabilização sanitária num eixo muito mais ampliado. O vínculo da equipe com o usuário, ou do usuário com a equipe, ele é fundamental, porque a nossa população tem que acreditar
na equipe, tem que acreditar na gestão, tem que confiar, porque é através dessa confiança que nós fazemos as pactuações necessárias, que nós conseguimos intervir, que a gente consegue buscar o usuário ao autocuidado. Temos que pensar nessa descrição de clientela. Muitas vezes nós fomos muito... a gente engessa muito, a gente tenta organizar o serviço para adaptar a gestão ou se adaptar à realidade da unidade. E muitas vezes nós não temos o olhar para o cliente, né, para o usuário, e como que a gente pode ser tão engessado nisso? Territórios onde aquele usuário ele mora num determinado bairro, mas ele trabalha de manhã à noite em outro, e ele não pode ter acesso àquela unidade que ele trabalha, né? Exigir que a pessoa só possa ser atendida de uma determinada forma porque mora em outro lugar. São coisas que têm que ser discutidas. Deixar de dispensar medicamento porque ele é usuário de outro bairro, nós estamos criando vínculo, nós estamos tendo a responsabilização sanitária? São perguntas que nós temos que fazer o tempo todo. Uma coisa é a gente tentar organizar o município e o sistema para que ele tenha algumas regras para que dê possibilidade de organização. Outra coisa é a gente exigir regras que excluam o usuário. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. A questão do cuidado longitudinal, ainda trabalhamos muito focados em etapas de vida mesmo, né, ou situações, trabalhamos só a saúde da mulher na questão da reprodução, do autoexame, né, prevenção de câncer de mama, de útero, trabalhamos áreas muito separadas. E esse cuidado longitudinal, às vezes a gente se perde na organização. A coordenação do cuidado, como que ela se dá, e o trabalho de equipe multiprofissional, que a gestão tem que ter espaço para estimular isso, faz parte da função da gestão. A gestão municipal estabelece estratégias de implantação de unidades de saúde considerando os critérios de equidade. Fundamental isso. Para que a gente possa saber quais são esses critérios de equidade, temos que conhecer o território. Temos que discutir o território, não só na sua questão geográfica e densidade populacional e número de habitantes, mas principalmente nas necessidades de saúde, identificar esses vazios assistencial e acesso. Às vezes nós construímos uma unidade que é próxima, mas aquela população ela não tem acesso. Por N motivos, por acesso a ônibus, por delimitação de território de briga, de gangues, de tráfico, por ameaças, por riscos na avenida para atravessar, por vários tipos de risco. Essa discussão, nós entendemos e nós apostamos e acreditamos que é uma discussão de gestão, porém a gestão ela tem que ser muito bem compartilhada. Com quem? Com os outros dois atores, usuários e trabalhadores. Os usuários e os trabalhadores, eles têm informações e eles têm vivência importantíssimas para fazer com que a gestão ela tente acertar mais. Na verdade, a gestão é esse conjunto, cada um na sua atribuição, mas formando um conjunto. Então, os trabalhadores, os usuários, eles sim têm que estar, de alguma forma, ajudando a gente a pensar nessas estratégias de implantação de unidade. A gestão municipal, ela garante a manutenção e abastecimento das unidades. Isso é um desafio, porque a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, ela está dentro de uma outra gestão macro, que é da Prefeitura. Existem várias etapas para se conseguir ter um contrato de manutenção ou conseguir ter os insumos, medicamentos, todos os materiais que precisam. Existem etapas importantes e necessárias e obrigatórias que têm que ser cumpridas, que depende diretamente de vários outros setores da Prefeitura e várias outras questões. E aí a gestão municipal da saúde, ela também tem que estar dentro da gestão da Prefeitura, no contexto maior, e discutindo isso de uma forma mais ampliada.
Quando nós falamos de gestão de garantir manutenção, garantir abastecimento das unidades, tem que ter uma organização. Esse padrão ele tem que ser muito bem discutido com a equipe de gestão, porque vai, através das críticas da autoavaliação, vão poder produzir ferramentas de como adquirir, de como controlar, de como receber isso da unidade, as sugestões, as críticas, como implantar novas coisas ou não implantar, para poder dar uma continuidade nessa questão da manutenção e abastecimento das unidades. É extremamente dinâmico, porque os insumos eles têm uma média de consumo, os medicamentos eles têm uma média de consumo, mas algumas vezes eles sofrem algumas alterações, por N motivos. Ou por um uso excessivo em determinado momento, por determinada doença que surgiu, ou porque ocorreram situações novas no processo de organização de trabalho da unidade, que acaba consumindo mais determinadas coisas. Então, essa gestão geral, ela tem que conseguir se comunicar com a gestão local, que, por sua vez, tem que ter um espaço com todos os trabalhadores, porque eles vão ajudar a gente a ter essa noção. A gestão realiza sistematicamente a análise e o acompanhamento da situação de saúde como subsídio para o planejamento e a tomada de decisão. Isso é necessário. Isso tem que acontecer. Então, na hora que a gente fizer essa avaliação, a gente tem que realmente se perguntar, nós valorizamos os espaços de avaliação, os espaços de discussão, e que ele seja participativo de forma ascendente? Conseguimos fazer com que todos, ou a maioria, possam se manifestar e contribuir nessa discussão? Outra pergunta que a gente tem que se fazer é, conseguimos compartilhar os instrumentos de gestão e estudar junto e compreender junto? Tem que ter esses espaços, porque eles norteiam como que a saúde vai se direcionar. O nosso plano municipal é o que norteia para onde que o município vai em 4 anos. E ele se soma ao plano da prefeitura, para que tudo que a gente planejar ele esteja dentro da questão orçamentária e no financeiro. Porque se isso não se encontrar, como que a gente vai planejar algo que a gente não vai conseguir executar? E é importante que quando eu falo em gestão, eu estou me referindo a todos os coordenadores, todos os gerentes de serviços, todos que de alguma forma fazem gestão da onde estão. E quando eu falo de uma gestão local, eu falo daquele gestor daquele serviço e que os trabalhadores que estão ali compõem uma gestão de trabalho. Então, é nesse olhar de gestão que a gente explora, né? E na hora que nós formos avaliar isso nesse instrumento, a gente tem que avaliar se a forma como que a gente faz a gestão, a gente consegue atingir nessas vertentes. É importante, para avaliar o planejamento participativo e ascendente, ele utiliza para tomada de decisão. Aí, quais são os instrumentos? Os indicadores de saúde, sobre as pactuações que são realizadas, os instrumentos de pactuações que nós temos, que o governo federal pactua junto com o Estado e o município, e que isso tem que ir de ao encontro aos planejamentos, a gente não pode pactuar uma coisa e ter como meta nosso plano outra, tem que ser a mesma meta. Utilizar os sistemas de informação, cada vez mais a gente vem buscando que o sistema de informação ele seja mais integrado e mais completo, porque é um sistema que a gente consiga enxergar o usuário nele em todos os pontos é fundamental. Quanto mais a gente utilizar os sistemas, não só alimentando, mas buscando os dados dele, ajuda no planejamento e ajuda na visualização dos nossos resultados para decidir o que fazer. Resultados de avaliação já realizada, por exemplo, o próprio PMAC, avaliar o PMAC, o que foi feito lá e como está agora, e outras ferramentas de gestão, como recurso para orientar as mudanças na organização e o funcionamento do serviço de atenção básica. Novamente, a gente vem reforçando que avaliar é positivo, avaliar é necessário. Avaliar não é atrapalhar, avaliar é somar um processo de planejamento e de gestão de qualquer gestor.
temos que, para fazer gestão da saúde, nós temos que ter conhecimento das nossas fragilidades e das nossas potencialidades. A gente tem que reconhecer e visualizar o que está errado, para que a gente possa buscar a solução desses pontos. A gestão municipal de saúde desenvolve ações intersetoriais para promover a qualidade de vida da população. Voltando lá no território, né? Cada serviço ele tem a sua territorialização, ele conhece a sua realidade e ele conhece os seus desafios. Muitos desafios eles dependem da articulação intersetorial. Hoje em dia a saúde ela discute doença, mas ela também discute saúde, né? Ter saúde, evitar estar doente. E hoje as doenças que começam a impactar no serviço de saúde, que nós temos muita dificuldade de ter habilidade ainda, principalmente na atenção básica, em lidar, são questões de violência, são questões de todas as formas de violência, são questões de dependência química, questões relacionadas à saúde mental, que estão relacionadas a questões sociais, que estão relacionadas a questões de educação, que estão relacionadas à questão econômica. E lidar com esses impactos que a população tem e que repercutem em ausência de saúde, que repercutem em vários problemas de saúde, e isso vai para dentro das unidades. Isso chega até as unidades de diversas formas. Então, como desenvolver ações intersetoriais, elas são importantes para a gestão. Seja a gestão geral, seja a gestão local, sejam as duas juntas pensando, mas essa articulação ela tem que existir. Porque tem situações de saúde que só a saúde jamais vai conseguir superar. A gestão de saúde legítima fortalece e qualifica a coordenação da atenção básica. Há um profissional, uma equipe multiprofissional, designado para a função de coordenação da atenção básica, estando formalizada por lei, portaria ou ato interno, representada no organograma. Então, ter um organograma que se desenhe a realidade do município é fundamental. Que as pessoas que estejam nos espaços de gestão, que elas tenham a sua função muito bem definida, muito bem delimitada, muito bem pactuada e validada através de portarias, atos e tudo mais, é fundamental para a organização. E é fundamental para poder avançar. Os técnicos envolvidos com a coordenação possuem formação com pós-graduação em saúde pública, coletiva, né, e outras mais. Aí a gestão ela precisa fomentar e estimular a questão da educação continuada, da qualificação, porém isso também tem que ser muito bem pactuado entre trabalhadores e gestores. A formação ela é necessária para mudar o nosso espaço de trabalho, é importante para que o profissional ele se qualifique, que ele se sinta mais seguro, que ele consiga trazer outros olhares para dentro do serviço. É importante para a formação dele, mas é importante que a formação dele mude ou ajude a mudar a forma da gente fazer a gestão e o processo de trabalho dentro dos nossos serviços de saúde. A importância do NASF. O NASF ele tem que ser rediscutido com urgência. Ele é extremamente importante, mas ele é muito delimitado na questão de sua formação, na questão de sua referência, para quem que ele se referencia, onde que ele está no modelo, como que ele está. Então, a gente tem que rediscutir esse núcleo. Esse núcleo, ele precisa estar muito mais... São questões que a gestão vem fazendo a nível nacional em relação à organização da atenção básica, que a gente precisa também fazer a nível local, a gente precisa pensar numa realidade assim. O núcleo ele é muito potente, ele é muito importante, mas quando ele só se vincula a algumas equipes e ele não está vinculado, ou quando ele não faz uma ponte com a gestão geral em relação a programas, a
a fluxos, a organização do processo de trabalho, a gente articula o núcleo de uma forma muito assistencialista. E isso se torna uma dificuldade para o núcleo, se torna uma dificuldade para a equipe do território. E aí a gente começa a discutir assim, essa coordenação da gestão do serviço de atenção básica formada por todos os instrumentos que a PENAB coloca. O NASF, a própria equipe de atenção básica, saúde mental, consultório na rua, academias de saúde, equipes para populações específicas, o próprio processo de educação permanente. Tudo isso é um conjunto que faz a qualidade e a implementação da atenção básica serem moldadas, sempre pensando em realidades do território. A questão da gestão municipal possui programa ou política de educação permanente elaborado e instituído para atenção básica. É fundamental a gente ter uma política de educação permanente. E essa política de educação permanente, ela vai muito além do que garantir cursos, garantir formação. Ela é tão ampla que ela pega espaços protegidos de grupos de estudo dentro dos serviços de saúde, ela precisa discutir isso. Os profissionais e os gestores locais, eles precisam ter um espaço garantido de estudo todo mês para poder discutir os saberes, discutir casos que não deram certo, por que não deram, o que tem que fazer para melhorar, atualizar protocolos, atualizar fluxos, discutir movimento de fluxos, aprender coisas novas um com o outro, construir, né? Essa política permanente, ela também tem uma entrada muito importante, que é dentro da academia. O próprio Ministério da Saúde, ele coloca como fundamental, e realmente é fundamental, os acadêmicos de diversos cursos de saúde dentro dos nossos estabelecimentos de saúde, como espaço de aprendizagem. E também, como eles estando lá, como espaço para que os nossos serviços de saúde também sejam qualificados, para que surjam questões que a gente precise discutir e aprimorar ou até modificar dentro do nosso processo de trabalho. Essa discussão da academia dentro da unidade, ela é extremamente necessária, porque nós temos sim que pensar em profissionais de saúde que tenham a visão do sistema único, que ajudem dentro da sua formação até construir um sistema único. E depois de formados, que eles se sintam mais seguros em estar dentro do sistema de saúde. Então, essa questão da política de educação permanente, os gestores têm que avaliar em todas essas vertentes, em toda essa abrangência. A gente realmente tem que ter um olhar bem crítico na hora de fazer nossa autoavaliação, para que isso potencialize formas de a gente avançar na qualidade do serviço à população. E depois de toda essa subdimensão, os gestores farão sua avaliação, né? O que mais importa, eu acredito, não é nem a nota que se alcançou no primeiro momento, mas é a nota que vai se alcançar em outro momento de autoavaliação. Porque se no momento a gente se autoavaliou e percebeu que várias coisas têm que ser modificadas, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça, e daqui a pouco, daqui a um tempo, nós vamos fazer a autoavaliação e perceber que nós alteramos positivamente essa autoavaliação, significa que a gente está avançando. Eu acredito que é essa a proposta deste instrumento, e é isso que nós gestores temos que amadurecer no nosso processo de organização. Aí tem o desafio, né, que é alimentar o aplicativo da AMAC, mesmo que eles deixem como opcional, mas a gente entende que é um aplicativo que realmente traz bastante benefício, vantajoso, e aí tem o passo a passo. Através do que nós avaliamos, né, do que eu disse anteriormente, a gente trabalhar essas intervenções, fazer os enfrentamentos necessários, identificar os problemas, identificar a causa desse problema e atacar isso para que
passo a passo, a gente vai qualificando e melhorando. Essa melhora é para o usuário, é para o trabalhador, é para a gestão. Essa melhora tem que surgir um efeito onde todos se sintam responsabilizados pelo processo de melhora e também sintam o resultado deste processo. Monitorar, a gente também tem que ficar atento, porque a gente não pode se acomodar. Às vezes a gente avalia uma vez, vai avaliar de novo, não fiz o que eu pactuei fazer determinadas coisas, o prazo venceu, então repactua. Mas não desista de avaliar, monitorar e repactuar e começar até a avaliar assim, por que eu estou precisando repactuar tanto? O que está me atravessando tanto que eu não estou conseguindo garantir aquilo que eu me propus? Planejar o ciclo da melhoria contínua da qualidade, garantindo uma nova autoavaliação no período de 6 meses a 1 ano. E isso tem que estar naquele cronograma, tem que ser um cronograma que seja pactuado, que as pessoas já sabem que isso vai acontecer, que elas já se programem para isso, e que isso seja mantido, para poder sempre ter um planejamento que consiga acompanhar os desafios do dia a dia. E é isso.